Olá, boa noite para todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo grupo Conhecimento de Si Mesmo, que passamos semanalmente 2 conferências, 2 temas. Geralmente estamos programados para passar nas terças e quintas-feiras, às 20h30. Porém, quando acontece algum imprevisto, nós passamos em outro dia. E é o que nos aconteceu nesta semana. E estamos hoje aqui para passar o tema número 10 do temário de 50 conferências, que é os 7 corpos. Então, os 7 corpos são a composição da nossa máquina humana, que está organizada de forma septenária, de acordo com a lei do 7. Então, esses corpos, está um em cada dimensão, correspondente um corpo a cada dimensão. Então, como existem 7 dimensões básicas, também nós temos 7 corpos. Temos um princípio, temos um corpo físico, temos um corpo vital e temos um princípio de corpo astral, um princípio do corpo mental e um princípio do corpo causal. E temos 2 corpos superiores. Então, nós temos o corpo físico, o corpo vital, que precisamos regenerar através da magia sexual. E temos um princípio de corpo astral e corpo mental e o corpo causal, que estão em estado lunar. E precisamos criar esses corpos. Esses 3 corpos precisamos criar solares, porque estão caídos. Então, quando houve a fornicação, que se diz que o homem caiu na fornicação e foi expulso do Éden, significa que com a fornicação nós perdemos esses corpos solares que tínhamos e nos desconectamos, fomos desconectados desses 2 corpos superiores, que é o corpo búdico e o corpo átmico. Esses 2 corpos nós temos, todo ser humano tem esses 2 corpos solares, que estão desligados desses 5 corpos inferiores, por causa da fornicação, como dissemos anteriormente. Então, nós precisamos criar esses corpos solares para então nos reconectar a esses corpos superiores, a esses corpos búdico e átmico. Isso é o sentido, isso é o significado da palavra religião, que a palavra religião vem do latim, vem da palavra religare, em latim, que significa voltar a ligar. Porém, o que nos faltava saber era religar o que a que. Então, é religar a nossa parte física, a nossa parte inferior, a essas partes superiores. E isso só é possível que aconteça esse religare
com a criação desses corpos solares. E a criação desses corpos solares nós vamos ver durante esta conferência que se pode fazer de uma única forma, que é na magia sexual e eliminando os defeitos psicológicos, que é a morte psicológica. Então, nós vamos então falar um pouco sobre cada um desses corpos. E vamos começar pelo corpo físico. Então, cada corpo desse tem o assento em um centro da máquina humana. Então, o corpo físico tem o seu centro, o seu assento no centro sexual. Então, esse corpo vibra com a nota Dó, porque também são 7 notas musicais. São 7 notas musicais, são 7 planetas principais, são 7 corpos e muitas coisas, tudo está organizado de acordo com a lei do 7. Então, esse corpo físico tem o seu assento no centro sexual, que que deu a origem a esse corpo físico. Foi a energia sexual que deu origem a esse corpo físico. Esse corpo, o nosso corpo físico, vibra com a nota musical Dó e está sujeito a 48 leis. São as 48 leis que se referem, que estão representadas pelos cromossomos, que são 48 cromossomos. Então, cada cromossomo, uma lei. Esse corpo é de natureza celular, é composto de células. Ele representa a Terra. Esse corpo físico representa a Terra. Então, nas escrituras sagradas, onde fala no Gênesis, que a terra estava desorganizada e vazia, se refere a esse corpo que está desorganizado e vazio. Então, precisamos organizar a nossa psique. Precisamos organizar a nossa psique para, então, criar esse corpo, regenerar esse corpo e os demais corpos, criar os demais corpos. Então, essa é a Terra que se encontrava desorganizada e vazia. É o corpo físico. E a desorganização é o ego, os defeitos psicológicos. Então, esse corpo, ele funciona, cada um dos corpos, ele funciona, ele é criado com o hidrogênio 48. Esse corpo, então, o corpo físico, trabalha com o hidrogênio 48. E como ele é a Terra, representa a nossa Terra, ele está, quando se cria esse corpo, se pode então governar os gnomos e pigmeus, que são os elementais da Terra. Então, esse corpo nós temos, porém, temos que regenerá-lo, porque todos temos deficiências, temos algum tipo de deficiência. Esse corpo é deficiente. Fisicamente, as energias
Toda pessoa, todos temos um problema de saúde. Dificilmente uma pessoa é saudável 100%. Todos temos deficiências. Então, com esse trabalho de regenerar o corpo físico através da magia sexual, esse corpo será sanado de todas as deficiências. Então, o segundo corpo é o corpo vital. O corpo vital tem o seu assento no centro instintivo, que é no início da coluna vertebral. Esse corpo, ele vibra com a nota musical Ré. A nota musical Ré. Também está sujeito às mesmas 48 leis do mundo físico, do corpo físico. E ele é as águas, são as nossas águas. O nosso corpo físico está composto de em torno de 90% de água. Então, esse é o nosso corpo vital. É o assento da vida. É a parte superior do corpo físico. Então, esses corpos estão um dentro do outro e cada um na sua respectiva dimensão. Então, o corpo físico está na terceira dimensão, o corpo vital na quarta dimensão. Esse também trabalha com o hidrogênio 48, o mesmo hidrogênio do corpo físico. E ele produz a energia vital. Ele produz a energia vital e é o tetrasustentador. Ele produz a energia e distribui, deposita nos centros, em todos os centros da máquina humana. Ele deposita, ele produz a energia e deposita a energia correspondente, a energia do hidrogênio correspondente do corpo físico, o hidrogênio 48 do corpo vital, também o hidrogênio 48. Então é o corpo vital que produz todas as energias. Ele é o tetrasustentador, ele sustenta todo o corpo físico. E é composto por éteres. É de natureza etérica. Natureza etérica também quer nos dizer que ele está na quarta dimensão. Está constituído por 4 éteres: o éter químico, o éter lumínico, o éter refletor e o éter de vida. Cada um desses éteres é responsável por funções instintivas. A função de assimilação, por exemplo, o éter químico, quando para nós assimilar os alimentos, tudo que ingerimos, é o éter químico que faz isso. E tem o éter lumínico, o éter refletor e o éter de vida, que é responsável pela reprodução. O éter de vida é responsável pela reprodução das células e do corpo físico, quando se dá origem a outro corpo físico. Quem trabalha é o éter de vida. Então, passamos ao corpo astral. Esses 2 corpos primeiros nós temos, precisamos apenas regenerar. Do corpo astral, nós temos um princípio de corpo astral, temos um esboço, podemos dizer, um fantasma que precisa ser construído com a magia sexual. Então, esse corpo astral vibra com a nota musical Mi e é de natureza molecular.
as moléculas, são as moléculas. Ele governa o fogo e está a energia que esse corpo consome é a energia do hidrogênio 48. O hidrogênio 48 é a energia emocional, que é o corpo das emoções. Então, quando se cria esse corpo, se adquire o poder de governar o fogo, as salamandras do fogo. Então, ele está sujeito a 24 leis, apenas 24 leis. Nós vamos percebendo que, à medida que se sobem nas dimensões, as leis vão diminuindo. Aqui, 48 no mundo físico e vital, e já no mundo astral, 24 leis apenas. Isso nós podemos refletir e chegamos a compreender que no mundo físico não se pode flutuar, por exemplo. Já no mundo astral se pode flutuar, já não atua a lei da gravidade. E assim, muitas leis já não atuam nesse mundo astral. Precisamos criar esse corpo, porque temos esse corpo de forma lunar, de forma fantasmagórica. Então precisamos criar na magia sexual. Já o corpo mental, temos um princípio também, ele vibra com a nota musical Fá. E está governado por 12 leis, já caíram de 24 para 12 leis. Ele governa o ar. Então, quando se cria esse corpo mental solar, se adquire a faculdade de governar o ar, os silfos e sílfides do ar. Então, esse corpo é de natureza atômica, são os átomos, e trabalha com o hidrogênio 12, que é correspondente ao número de leis. Então, esse corpo, o corpo mental, nós precisamos criar também esse corpo, porque nós não temos um corpo mental. Então, nós temos várias mentes, porque cada defeito, cada eu tem a sua mente e pensa de acordo com o defeito. Cada um tem a forma de pensar diferente. Então, são várias mentes, são milhares, são até milhões de mentes. A nossa mente está fracionada, está dividida. Podemos dizer que está pulverizada. E com a criação desse corpo se vai reaglutinar essas mentes em uma só mente. Então, é uma mente apenas. Vamos, com a eliminação dos defeitos, vai se agrupando essas mentes, essas múltiplas mentes, vão se agrupando em uma só mente. Então, criar o corpo mental para agrupar as mentes em uma mente só. Teremos uma mente verdadeira, uma mente única. Já o corpo causal. Então, o corpo astral tem o assento no centro, no umbigo, na altura do umbigo, no centro emocional.
porque é o corpo astral, o corpo das emoções. Então, o assento desse corpo é na região do umbigo, o assento do corpo astral. Já o assento do corpo mental está no centro intelectual, à altura do coração, do centro intelectual inferior, o corpo mental. E esse corpo vibra com a nota musical Fá. E o seu assento é no coração, na altura do coração, no centro, os centros estão na coluna vertebral. Então, o corpo mental. Agora falamos um pouco do corpo causal. Esse corpo causal, ou da vontade, também é conhecido como o corpo da vontade. Ele vibra com a nota musical Sol e está sujeito, governado por 6 leis. São 6 leis que governam esse corpo. Ele é de natureza eletrônica, já são os elétrons. E governa o éter. Ele governa o éter. A energia que esse corpo utiliza é a energia motora. Já o corpo astral utiliza a energia emocional. E o corpo mental, a energia mental. Então, o corpo causal, ele utiliza a energia motora, porque ele tem o assento no centro motor. O assento desse corpo a base dele é no centro motor. Então, o corpo causal, ou corpo da vontade solar, também é um corpo que nós precisamos criar. Porque temos apenas um princípio, temos um espectro desse corpo e precisamos criar. Ele é a nossa alma humana. Então, quando se cria esses corpos, esses 5 corpos, regenera o físico e o vital, se cria o astral, o mental e o causal, se forma então o que se chama alma humana. Então, esse corpo nós precisamos criar, porque temos ele de forma lunar. Precisamos criar, e se cria com a magia sexual e, é claro, com a morte psicológica, porque precisamos eliminar os defeitos para liberar essência e, equilibrando os centros, então transmutar a energia sexual para que essa energia, essa essência liberada com a morte psicológica seja fixada na coluna vertebral. E isso é o que dará origem aos respectivos corpos. Então, com o equilíbrio, cada centro começa a trabalhar com seu próprio hidrogênio. E com o equilíbrio, o corpo vai trabalhar com o hidrogênio correspondente e então vai ser criado. Então, o corpo causal, ele funciona com o hidrogênio 6. O hidrogênio 6, que é o hidrogênio que vai dar origem ao corpo causal. Então, é preciso equilibrar os centros para que cada centro trabalhe com a respectiva energia, com o respectivo hidrogênio, para que possa ser criado.
Então, ao criar esses 5 corpos, podemos dizer, se cria então a alma humana. E com isso, o iniciado vai então chegar a um ponto que ele deve escolher entre 2 caminhos, e se escolher o caminho direto que leva ao Cristo, vai então se conectar a esses 2 corpos que não caíram, que o corpo búdico e o corpo átmico, que são os corpos superiores, são a alma divina. Então a alma humana vai se unir à alma divina. Então aí está o significado do matrimônio perfeito, que é a união do divino com o humano. Então o humano se diviniza e o divino se humaniza. Então a vontade do nosso Pai será feita na terra, que é o nosso corpo físico. A vontade será feita na terra, como é feita nos céus. Então, por aí vamos compreendendo uma porção de coisas, uma porção de simbologias que vão ficando mais claras para nós. Agora, então, o corpo búdico. O corpo búdico tem como assento aqui, na glândula pituitária. Nessa glândula, esse corpo, então, ele está sujeito a 6 leis. Como nós percebemos, vai diminuindo o número de leis. O corpo causal também é 6 leis, e o corpo búdico vibra com a nota musical Lá. 6 leis, e é de natureza magnética. Então, é eletromagnética. Então, fica esse termo eletromagnético. Então, esse corpo búdico são os prótons. É de natureza protônica. Então, eles são os prótons já. Ele é a alma divina e governa o Akasha. O Akasha é os registros da natureza, onde estão registrados tudo o que acontece, tudo o que aconteceu em toda a natureza. Então, ele governa o Akasha. Já o corpo átmico vibra com a nota musical Si e está sujeito a 3 leis apenas. É de natureza lumínica ou fotônica, e ele vem do mundo do espírito. Então, esses corpos, o corpo búdico e o corpo átmico, o búdico é o máximo onde o nosso ser pode descer, porque o ser não desce mais, porque aqui a Terra está desorganizada por causa do ego, dos defeitos psicológicos, que se houve essa desorganização com a fornicação. Então, ali é o mais baixo que o nosso ser pode baixar, porque justamente ele foi desconectado para se preservar, porque se baixasse, ele também se degeneraria. Então, caiu a parte inferior e os corpos superiores foram preservados. Então, esses 2 corpos todos temos,
todas as que vivem temos esse corpo. Esses corpos não caíram quando houve a fornicação. Então, para criar esses corpos, se cria na magia sexual, com a transmutação sexual entre um homem e uma mulher, um polo positivo unido a um polo negativo. Os dois polos, um positivo e um negativo. Em matrimônio perfeito. Quer dizer, um único matrimônio, um único parceiro ou parceira. Para praticar, para fazer esta transmutação, não se pode trocar de cônjuge, não se pode adulterar. Eventualmente, por casos muito especiais, se troca de cônjuge, porém, em casos especiais que no decorrer das conferências se vai compreendendo em que casos se pode ou se deve trocar. Então, essa prática é a prática sexual, a magia sexual sem fornicação, é sem ejacular o sêmen e sem chegar ao orgasmo. Então, é suprassexo, sexo superior. Então, a prática se realiza entre o casal e se faz o processo com a respiração. Se fazem as três etapas da respiração. Então, o casal unido vai inalar o ar, cada um vai inalar e imaginar que esse ar desce aos pulmões e em seguida desce até as glândulas sexuais. Nesse ponto se retém o ar e se imagina que sobe pelo fio, pelo centro da coluna vertebral, sobe um fio dourado e chega até a glabela. Então, retendo enquanto sobe, se exala esse ar e se pronuncia um mantra, um mantra que está composto por 3 letras. Esse mantra é Iao. Então, I alongado, A e O. Porém, para cada inalação, retenção e exalação, se pronuncia o I. Depois, uma inalação, uma retenção e exalação, novamente se pronuncia o A. E uma outra inalação, retenção e exalação se pronuncia o O. Isso é individual, cada um faz esse processo individual. E isso se faz pelo tempo que o casal conseguir perceber que consegue permanecer conectado sem perder as energias, sem ejacular, que seria uma caída sexual, e sem chegar ao orgasmo, que também significaria uma caída sexual para a mulher. Então, com esse processo, com essa prática do arcano, o arcano AZF, se criam esses corpos na ordem. Primeiramente,
se restaura, se regenera o corpo físico ou vital, se cria o corpo astral após o mental e após o causal. Então, com a criação do corpo causal, se o iniciado escolhe o caminho direto, ele vai então conectar-se ao seu real ser, ao seu íntimo, ao corpo búdico e átmico. E isso só é possível através da magia sexual e da morte psicológica. E é claro também com o terceiro fator. Então, a fórmula para criar esses corpos são os três fatores. São os três fatores para a revolução da consciência, que é nascer, sexual, morrer é psicológico, negar a si mesmo, negar os nossos desejos, negar as nossas paixões, negar tudo o que se refere, tudo que que tem origem no ego, que tem origem nos defeitos psicológicos. Então, através da autoobservação, vamos descobrir os defeitos um por um, de forma detalhada, e vamos eliminando com a morte psicológica, que se pede à Mãe Divina que elimine esse defeito. E então, o terceiro fator, o primeiro é nascimento, o segundo é a morte psicológica, e o terceiro é o sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento, oportunizar que outras pessoas também tenham oportunidade de conhecer esse ensinamento e poder trabalhar sobre si, poder chegar também a criar os seus corpos e também se reconectar ao seu ser. Então, o terceiro fator é entregar o ensinamento, este ensinamento, de forma gratuita, de forma desinteressada, ensinamento puro, o ensinamento completo, não se pode omitir e não se pode acrescentar nada, que já estaria adulterado. Então, é a fidelidade no ensinamento. Este ensinamento nos entregam os mestres. Então, os mestres que fizeram esse trabalho, porque eles também estavam caídos e trabalharam com esses três fatores, criaram esses corpos e se reconectaram ao seu ser. Eles são os únicos que sabem e que podem nos ensinar o caminho, porque fizeram. Então, não há outra fórmula, não há outro caminho. O caminho é os três fatores. E só podem nos entregar, só podem ensinar quem fez o trabalho. Então, os mestres nos legaram esse ensinamento e cada um de nós, para fazer, precisa nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. Na nossa tela está aí o nosso WhatsApp, por onde podemos interagir e enviar alguns documentos PDF que temos, e onde estão as práticas e explicações. Podem nos perguntar, que nós estaremos dispostos para colaborar no que for preciso e ao nosso alcance. E caso nós não tenha essa resposta, nós vamos procurar com outro companheiro que possa nos ajudar, e assim
satisfazer as dúvidas de todos as pessoas que tenham inquietudes. Muito obrigado a todos e até a próxima conferência, que é Como se fabrica alma e espírito. Muito obrigado e boa noite.
a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo, que passamos semanalmente 2 conferências, 2 temas. Geralmente estamos programados para passar nas terças e quintas-feiras, às 20h30. Porém, quando acontece algum imprevisto, nós passamos em outro dia. E é o que nos aconteceu nesta semana. E estamos hoje aqui para passar o tema número 10 do temário de 50 conferências, que é os 7 corpos. Então, os 7 corpos são a composição da nossa máquina humana, que está organizada de forma septenária, de acordo com a lei dos 7. Então, esses corpos estão um em cada dimensão, correspondente um corpo a cada dimensão. Então, como existem 7 dimensões básicas, também nós temos 7 corpos. Temos um princípio, temos um corpo físico, temos um corpo vital e temos um princípio de corpo astral, um princípio do corpo mental e um princípio do corpo causal. E temos 2 corpos superiores. Então, nós temos o corpo físico, o corpo vital, que precisamos regenerar através da magia sexual. E temos um princípio de corpo astral e corpo mental e o corpo causal, que estão em estado lunar. E precisamos criar esses corpos. Esses 3 corpos precisamos criar solares, porque estão caídos. Então, quando houve a fornicação, se diz que o homem caiu na fornicação, e foi isso